aparece por todos os lados caramujo gigante africano, subindo em tudo, calçadas, paredes, portas, eles estão em todo lugar. Fica a sensação de que aonde você vá, a qualquer momento, você vai encontrar esses caramujos. Será que esses bichos dão coceira? Será que eles picam? Mordem? Será que são venenosos? As manchetes despertam o medo e a desconfiança. Anunciam que não se deve tocar nesses bichos, que eles são perigosos. Eles podem transmitir doenças e eles andam por todo lugar, vão para a horta, para os jardins. Será que transmitem doenças pelo consumo de verduras, através do seu muco sobre as plantas? Quando se mata alguns, vêm muitos. Não se sabe como se defender desses animais. Tudo leva ao pânico e assim é alimentado o medo exagerado destes animais. As pessoas passam a ter medo de lesmas, caracóis e caramujos, os gastrópodes. E esse medo exagerado é chamado de gastropodofobia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você tem interesse em informações para melhor convivência no meio ambiente, inscreva-se em nosso canal. Aqui você terá informações a este respeito. Toda segunda-feira, às 20h15, postamos novos vídeos. Quais são as consequências da gastropodofobia para as pessoas e para o ambiente? É o que vamos ver agora. Eu sou o Ribamar Rocha e vamos ver o vídeo Gastropodofobia, medo exagerado de lesmas, caramujos e caracóis. Quais as consequências para as pessoas e o ambiente? O nosso canal tem como foco as relações socioambientais. Procuramos ver e entender essas relações para uma melhor convivência em equilíbrio no meio ambiente. Nós vivemos juntos com todos os seres, ou seja, compartilhamos o mesmo ambiente. Quais as consequências da gastropodofobia para as pessoas e o meio ambiente? Um grande conflito ambiental. O caramujo gigante africano é uma espécie de caracol, porque é terrestre. Caramujos são os aquáticos, que foi introduzida no Brasil e que está num processo de expansão pelo território. As grandes populações e a rápida expansão do caramujo gigante africano se dá porque no Brasil ele encontrou condições ideais para a sua existência. Não existem inimigos naturais e ele come praticamente tudo, tendo esta facilidade de expansão baseada principalmente na sua grande e rápida reprodução. Para mais informações a este respeito, assista o vídeo Caramujo gigante africano, invasão descontrolada. Link está na descrição. Será que os caramujos picam, mordem, são venenosos? Não. O máximo que podem fazer é lhe dar uma lambida gosmenta, que nem um cachorro faria. Algumas pessoas, inclusive, criam estes animais em aquário adaptado. E claro, espécies coletadas no ambiente não podem ser utilizadas para a criação deste modo, pois ainda não se sabe se elas realmente transmitem doenças, apesar de até o momento não ter ocorrido nenhum registro nesse sentido. Curiosidade, alguns caracóis, conhecidos principalmente pelo termo escargot, fazem parte da culinária europeia e são pratos finos e caros. No caso do
caracol gigante africano, ele foi na Segunda Guerra importante como opção de alimentação para os soldados do Japão. Os caramujos gigantes africanos transmitem doenças perigosas? Não. Pelo menos até agora não há registro de transmissão de doenças por esses animais. Mas potencialmente eles poderiam transmitir. E tem duas zoonoses importantes que poderiam ser transmitidas por estes caramujos. A primeira delas é a meningite eosinofílica. Ela é transmitida por um verme que passa pelo sistema nervoso central antes de se alojar nos pulmões. A outra doença é a angiostrongilíase abdominal, causada por um parasita com registros no Brasil, mas não transmitida pelo caramujo gigante africano. Inclusive, foi observado em laboratório que este animal não é um bom hospedeiro para o vetor desta doença. Mas no Brasil já existe doença transmitida por caramujos, caramujos nativos. É a doença do caramujo, a esquistossomose. Esta doença tem no homem seu hospedeiro definitivo, mas precisa de um hospedeiro intermediário. É um caramujo de água doce, para desenvolver todo o seu ciclo de vida. Existe o receio também de algumas pessoas acharem que vão se contaminar com doenças pelo muco que pode estar presente em hortaliças. O consumo das hortaliças, independentemente de qualquer situação, deve ser feito com uma boa higienização. Após lavagem com água corrente, desinfestar com hipoclorito de sódio, água sanitária comum. Como se faz para o controle da população? O melhor método é a catação manual, que deve ser feita com as mãos protegidas por luvas ou sacos plásticos. Os espécimes coletados terão que ter a sua concha quebrada. Depois pode-se colocar num buraco, jogar cal virgem por cima e fechar. Uma advertência importantíssima. Como o caramujo gigante africano está em fase de expansão pelo país, em vários habitats, em vários ecossistemas, poderá haver interações entre micro-organismos, inclusive aqueles transmissores de doenças. Então, a recomendação é que se mantenha os cuidados sanitários quando for fazer o manejo destes animais. Toda esta situação de informação, desinformação ou exagero das recomendações pode levar à situação de pânico. Inclusive, algumas pessoas desenvolverem ansiedade e o medo exagerado deste tipo de animal, tendo medo de lesmas, caracóis, caramujos, os gastrópodes, e desenvolver pânico desses animais. Esta situação é a gastropodofobia, medo exagerado de gastrópodes. E você? Você tem gastropodofobia? Ter medo de aranhas, escorpiões, baratas e até de caramujos é uma reação normal. O problema se torna quando este medo fica exagerado. E quando este medo exagerado causa transtornos para a pessoa, então passa a ser uma fobia. O condicionamento na infância a temer certos tipos de animais, como cobra, aranhas e vários tipos de inseto, pode ser que na fase adulta a pessoa continue com esses temores e numa forma exagerada. Muitas fobias têm início nessa fase da infância.
ter transtornos de ansiedade caracterizado pelo medo irracional a certos tipos de animais, mesmo que isto não represente perigo, isto é a zoofobia. A aracnofobia é o medo excessivo das aranhas. Este é um dos mais comuns ao lado da ofidiofobia, que é o medo de cobras. Já o medo de insetos é a entomofobia. E as pessoas podem sim ter medo do caracol, temer aquele aspecto estranho, é um animal diferente. Como ele faz conjunto com as lesmas e os caramujos, os gastrópodes, aí a gente tem a definição da gastropodofobia. E agora, após assistir este vídeo, você ainda tem medo de lesmas, caracóis e caramujos? Deixe seus comentários, conte-nos a respeito da sua experiência com estes animais. Você é gastropodofóbico? Escreva para a gente, deixe seus comentários. Neste canal tratamos de plantas, animais, fungos e nós mesmos com relação às interações no meio ambiente para uma vida mais equilibrada. Se você tem interesse nesse assunto, inscreva-se em nosso canal, veja nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos com quem também gostaria de ver este assunto. Deixe seus comentários e sugestões para novos vídeos. Muito obrigado.